Olá, tudo bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre as configurações iniciais para você formatar o seu texto. Lembrando que na biblioteca já tem disponível um modelo que você poderá usar, que ele já está todo configurado. Mesmo assim, vamos falar um pouquinho sobre as principais configurações, ok? Vamos lá? Bom, a fonte solicitada pela ABNT é Times ou então Arial e o tamanho 12. Tem sempre umas citações ou notas que elas são de tamanho menor. A BNT não fala o número dessa fonte, mas nós estamos sugerindo o tamanho 10. É importante que você não faça nenhum tipo de variação, usando 9, 10, 11. Se você adotar o tamanho 10, você vai usar o tamanho 10 todas as vezes que você for usar a fonte menor. E os casos em que você usa a fonte menor são citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e tabelas e outras situações que também já constam lá no storyboard da disciplina de seminário, só você conferir. Aonde que você pode configurar a letra, essa letra Times aqui, por exemplo? Vamos dizer que nós queremos configurar este texto aqui. Nós vamos segurar com o botão esquerdo do mouse, marcar o texto, clicar em fontes aqui, escolher a fonte e o tamanho que nós precisamos aqui, que no caso é o tamanho 12. Se for Arial, ela também está aqui, ó, Arial. Ok? Bom, as margens, nós temos uma configuração correta. A margem esquerda tem 3 centímetros, superior 3 centímetros, direita 2 e inferior 2. Vamos, então, olhar aqui, ó, layout da página. Nós temos que clicar no documento e aí clicar em margens e ir em margens personalizadas. Onde está escrito esquerda já tem 3, superior, vamos apagar o 2,5, colocar 3, inferior 2 e direita apaga e escreve 2, vamos dar OK. Já estamos configurados aqui, a nossa margem já está configurada. Parágrafo, você tem duas opções. Eu vou usar um texto que eu deixei aqui embaixo. Então, vou selecionar o meu texto. Vou clicar em página inicial. Imagine que eu gosto de usar a letra Times. É bem importante que se você use a Times, você use só a Times. Se você for usar Arial, use só Arial, inclusive na página do seu TCC. Aqui eu deixei pronta lá, eu já deixei pronta configurada na letra Times. Eu vou colocar na fonte cor automático. É muito importante que você saiba que depois do título tem um espaço. Cada novo título, ele começa numa nova página, mas se for um subtítulo, tem um espaço antes dele, ok? Existe essa opção de parágrafo aqui, ó. Um enter entre com o tamanho de 1,5. Entre um parágrafo e outro, 1,5 é aqui, ó. Clica aqui, ok? Viu onde eu fui? Vamos de novo. Uma setinha para cima e uma para baixo, espaçamento de linha em parágrafo. Então, só que para espaçar o seu texto, ele é todo espaçado em 1,5. Ok? E o parágrafo, aqui no início da frase e no início dessa frase aqui, quando você tem esse espaço, que é o parágrafo moderno, você não tem tabulação de parágrafo, que é esse espaço aqui. Você escolhe ou uma coisa ou outra. A outra opção é essa aqui, apertar a tecla Tab. Caso você não aperte a tecla Tab, você pode clicar na setinha de cima e arrastar até o tamanho desejado. Existem pessoas que usam o tamanho 1,25, existem pessoas que usam o tamanho 1,5 e eu já vi também a indicação de 2,5.
sendo muito sincera para vocês, eu não consegui encontrar na ABNT a indicação desse tamanho. Então, assim que eu conseguir, se eu conseguir, eu posto para vocês um outro vídeo dizendo para vocês o tamanho correto. Mas até então, eu não tive essa informação. Não na ABNT, eu já vi em manuais elaborados por faculdades, por universidades, enfim. Então, você escolhe como que você prefere fazer a sua paragrafação. Lembrando que antes de figura, antes do próximo título, você dá um Enter com o tamanho sempre de 1,5. Tome muito cuidado com esses botões aqui, ó, adicionar espaço antes e depois do parágrafo, porque se eles estiverem acionados, eles vão fazer uma determinada confusão dependendo do tipo de paragrafação que você escolher. Então, se por acaso tiver em adicionar espaço, eu prefiro clicar em remover. E aqui, se eu for escolher a opção do parágrafo moderno, eu prefiro fazer um Enter. A tecla Enter é aquela que tem uma setinha com um ângulozinho reto, ok? Bom, sobre espaçamento eu já falei um pouquinho. O texto todo deve ter esse espaço, 1,5 entre linhas. Mas tem situações, imagina que esse texto aqui, ó, é uma citação direta, uma citação idêntica do autor. Então, nós vamos em parágrafo, e aí nós vamos fazer um recuo de 4 centímetros à esquerda, no parágrafo inteiro. Olha como ele ficou recuado. Isso se for uma citação direta de mais de 3 linhas. Mas não é só isso, você ainda tem que colocar o espaçamento simples e a fonte em tamanho menor. Eu estou sugerindo 10. Vamos lembrar que se aqui nós vamos colocar o autor, ele virá, desculpa, ele é em letras maiúsculas, o autor, o ano, a página, ele virá no mesmo tamanho, que no caso aqui é a fonte 10. Existem casos em que o espaçamento entre linhas não é 1,5, é espaço simples, ou então 1, que são essas situações aqui. Citações com mais de 3 linhas, que a gente acabou de ver, notas explicativas, notas de referência. As referências lá no final do texto, elas são bem específicas porque elas são em espaçamento simples, mas entre uma e outra tem um Enter de tamanho 1,5. Quando a gente vai colocar legenda nas ilustrações, também o espaçamento é simples, nas tabelas também. A ficha catalográfica, que é aquele quadradinho que vem atrás da folha de rosto identificando, ele também é em espaçamento simples. E quando a gente coloca a natureza do trabalho, aquele textinho pequenininho que vem do centro para a direita, nos elementos pré-textuais, ele também é em espaçamento simples entre linhas. O espaçamento simples entre linhas, ele é aqui, ó, clicando em 1. Tranquilo? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.